Fala pessoal, tudo certo? Bem-vindo ao canal Papo com Café e hoje nós vamos falar da primeira aula de direção na categoria B. Primeira aula prática, aquela aula tão esperada pelos alunos, né? Muitos alunos, quando entram na autoescola, quando entram no CFC, eu acredito que se eles pudessem escolher, né, e avançar, eles já iriam direto para essa aula. Mas, logicamente, existem outras etapas importantíssimas antes. Particularmente, falando de primeira aula, a gente vai começar então entendendo um pouquinho do porquê vou explicar desta forma e o porquê eu entendo que você, instrutor, deve fazer dessa forma. A primeira aula de direção é aquela aula que tu recebe o aluno após ter passado pelo exame médico, pelo exame psicotécnico, pelo curso teórico, né? São 45 horas de aula teórica, muitas autoescolas dão em 10, 12, 15 dias, algumas mais, outras menos, mas é uma carga de conteúdo, né, considerável também em dias. Após isso vem a prova teórica e o simulador, né? Que da mesma forma são 5 aulas de 30 minutos. A gente está falando aqui do nosso estado, do Rio Grande do Sul, que ainda é obrigatório e tomara que continue sendo obrigatório, é fundamental ele, né? Mas aí, feito isso, o aluno chegou até a parte prática. Parte prática, o aluno, primeira coisa, ele quer andar de carro, ele quer dirigir, ele quer ter a experiência de sentar no banco do motorista e botar o carro para andar. Isso é a primeira aula prática. Tu recebe o aluno, muitos, lógico, eu não posso generalizar aqui, falar que são todos, mas na sua grande maioria, pela minha experiência, a maioria já está louco para dirigir, já está louco para andar. Diante disso, o instrutor vai pegar o aluno no CFC, vai deslocar até um local mais tranquilo, um local apropriado, um local seguro, né? Um local que tem pouco movimento. Essa ida até esse local, né, o instrutor vai fazer de forma suave, de forma segura também, dirigindo da forma correta, porque é a hora que o aluno começa a observar o que vai ser ensinado. E esse período que tu leva até o aluno, né, até o local, até um bairro mais tranquilo, né, é um momento que o instrutor começa a conhecer um pouquinho o aluno e o aluno começa a conhecer o instrutor. Por isso é importante do instrutor dirigir de forma correta, de forma segura, porque ali o instrutor já está dizendo para o aluno quem ele é, como motorista. E o aluno, naquele instante, já começa a observar. Muitos alunos, quando começam a fazer a carteira de motorista, já começam a observar o motorista do ônibus, o marido, a esposa, o pai, a mãe a dirigir. Mas, nesse momento da parte prática, isso se intensifica, porque o aluno está ali para realmente fazer a sua primeira aula de direção. Por que é importante a gente falar nisso, né, e lembrar disso? Porque aí vem a forma que tu vai conduzir as tuas aulas, explicando para o teu aluno como é que tu trabalha. Como é que tu vai trabalhar com ele para que ele já saiba quem é o profissional. E como este profissional vai conduzir até a conquista da carteira de motorista. Tem um longo caminho até aí, que a gente vai começar agora falando, né? Quando a gente chega lá no local mais tranquilo, primeira coisa que é importante a gente lembrar, estaciona o carro, né, num local tranquilo, plano de preferência e na sombra, para não suar muito, né? Principalmente aqui no período de janeiro e fevereiro, aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que é onde a gente está, né? É um calor fora do comum aí, né? Então, eu acho que isso já é a primeira parte da aula.
tu procurar um local adequado para iniciar, de fato, a tua explicação da primeira aula. E isso é um local plano, preferencialmente numa sombra. Chegou na sombra, estacionou o carro, desliga o carro e então diz para o aluno o que tu vai fazer. Como assim, Lucas? Como assim explicar para o aluno o que eu vou fazer se ele já sabe que eu vou dar a primeira aula? Gente, é necessário que o instrutor sempre deixe muito claro o que vai ensinar e no final da aula o ensinado. Sempre isso, tá? Isso vai evitar que o teu aluno mais à frente diga assim: ah, o fulano não me ensinou, eu não aprendi isso, não aprendi aquilo. Então isso vai diminuir a chance disso acontecer, tá? Primeira aula. O que a gente tem que ter como mente, né, o instrutor, como primeira aula? Bom, primeira aula, ela é um alicerce, funciona como um alicerce de uma casa, e a estrutura que tu vai preparar no teu aluno, né, para poder receber os demais conteúdos. Quando tu faz essa aula bem feita, quando tu faz esse alicerce de uma forma bem segura, tudo que tu for trocando com o teu aluno, tudo que tu for passando para ele, ensinando ele, ele vai estar preparado para receber, certo? Por que isso? Porque a primeira aula vai ser usada para o resto da vida. Sempre que ele for dirigir, ele vai utilizar os conceitos e conteúdos da primeira aula. Simples assim. E por isso que a primeira aula, ela é o alicerce. Ela é, na minha opinião, no meu ponto de vista, a aula mais importante de todas, certo? Porque é onde tu faz a iniciação dos pedais, das marchas, da direção.